Olá a todos, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Cordeiro. Eu sou o professor de Legislação de Trânsito e vou estar com vocês durante esse período do curso. Aí na sua apostila, a partir da página de número 5, vamos começar a estudar o assunto. Peço que você me acompanhe, por gentileza. Então vamos lá. Aí na sua apostila você encontra o assunto Introdução, que diz assim: o Código de Trânsito Brasileiro surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503 de 1997. Após ser sancionada pelo presidente da República na época, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. O Código de Trânsito apresenta em sua legislação uma composição de decretos, resoluções, portarias e normatizações complementares. Ainda na página de número 5 da sua apostila, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ainda na página de número 5, entre os acordos e convenções internacionais a qual o Brasil faz parte, encontramos a Convenção de Viena sobre o trânsito viário, isso em 1968, e o Acordo Mercosul, em 1992. Na página de número 6 da sua apostila, encontramos o assunto Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O que é o SNT? É um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, que tem como finalidade a formação, habilitação, reciclagem e educação de condutores, julgamento de infrações e de recursos e aplicações de penalidades. Isso na página de número 6 da sua apostila. Mais embaixo, ainda na página de número 6, composição do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Quem são esses órgãos normativos, consultivos e coordenadores? Encontramos o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Outro órgão normativo, consultivo e coordenador, nós temos o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Mais embaixo, nós encontramos outro órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, que é o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Órgãos executivos responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito. Quem são esses órgãos? Órgãos que fazem parte da esfera federal, fazem parte da União. Órgãos federais. Nós temos a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Também temos o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. A PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Se você dá uma olhada na sua apostila, o assunto está bem mais extenso. Órgãos estaduais que também compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos estaduais, nós temos o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito. Temos a PM, que é a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, e também a Polícia Rodoviária Estadual, que é a PRE. Já os órgãos municipais,
nós temos os Departamentos Municipais de Trânsito e a JARI, ou JARI, Juntas Administrativas de Recurso de Infração. Tudo isso na página de número 6 da sua apostila. Já na página de número 7, logo no início, encontramos direitos e deveres do cidadão. O dever do cidadão é transitar sem oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente. São direitos do cidadão usufruir de vias seguras, corretamente sinalizadas, ser educado para dirigir com perfeição, opinar e sugerir alterações no CTB, bem como solicitar alterações na sinalização, fiscalização e na segurança. Direitos na condução do veículo. Usufruir de vias seguras, ser educado por campanhas sólidas sobre a legislação de trânsito e direção defensiva, requerer e obter toda a ajuda necessária dos órgãos de trânsito e de seus agentes fiscalizadores, que antes de punir, deverão orientar. Ser bem atendido nas repartições públicas que administram o trânsito no Brasil e receber assistência médica gratuita em caso de sinistro de trânsito. Isso na página de número 7 da sua apostila, assunto Direitos e Deveres do Cidadão. Deveres do condutor. Deverá dirigir com prudência e atenção, com o objetivo de evitar eventuais sinistros, conservando em todo momento o domínio efetivo do veículo, levando em conta os riscos próprios da circulação e demais circunstâncias do trânsito. Direitos do pedestre. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Na mesma página de número 7, o assunto é processo de habilitação. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, ACC, e da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, devem solicitar a abertura do processo de habilitação ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, do seu domicílio de residência. Qual é esse órgão? O DETRAN. O processo de habilitação ficará ativo pelo período de 12 meses, a contar da data do requerimento do candidato. Requisitos para quem vai se habilitar. Requisitos para habilitação: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento que o identifique e possuir CPF. Esses são os requisitos para o candidato a uma habilitação. O candidato para a obtenção da ACC e da CNH deve submeter-se a avaliação psicológica, exame médico de aptidão física e mental, exame escrito teórico-técnico, exame de direção veicular, realizado na via pública em veículo da categoria para o qual esteja se habilitando. Página de número 8, o curso teórico. Após a aprovação no exame psicológico e o exame médico, o candidato deverá procurar um centro de formação de condutores credenciado pelo DETRAN para realizar o curso teórico técnico com carga horária de 45 horas de aula. Este curso tem por finalidade levar ao aluno o conhecimento necessário à condução do veículo e à sua interação com o trânsito. Página de número 8, logo no início.
De acordo com a Resolução 789 do CONTRAN, a estrutura curricular do curso teórico ficou estabelecido da seguinte forma: legislação de trânsito, 18 horas de aula; direção defensiva, 16 horas de aula; primeiros socorros, 4 horas de aula; meio ambiente e cidadania, 4 horas de aula; noções de mecânica básica, 3 horas de aula, dando num total de 45 horas aula. Após o término do curso, quer dizer, completando as 45 horas de aula, o candidato será submetido ao exame teórico. Na mesma página 8, me acompanhe. Ao término do curso de formação, o candidato será submetido ao exame teórico constituído por uma prova convencional ou eletrônica de, no mínimo, 30 questões, das quais o candidato deverá acertar no mínimo 70% para ser aprovado. No caso de reprovação, no exame teórico ou no prático, o candidato não precisará aguardar nenhum prazo para fazer outro exame. Isso de acordo com a Lei 14.071 de 2020. O curso para obtenção de uma autorização para conduzir ciclomotor, ACC, ainda na página de número 8, para a obtenção da ACC, que é um tipo de habilitação, o candidato deverá realizar o curso teórico de 20 horas aulas do exame teórico e o curso prático de, no mínimo, 5 horas de aula. Na mesma página de número 8, você encontra uma tabela que fala sobre curso prático de direção veicular. Obtenção da CNH na categoria A. Obtenção é para quem vai se habilitar pela primeira vez. Ele precisa ter 20 horas aulas de curso prático. Mas para quem vai adicionar na CNH uma categoria A, ele precisa ter 15 horas de aula. Já a obtenção da CNH na categoria B é para quem vai se habilitar pela primeira vez na categoria B. Ele precisa realizar 20 horas de aula prática. Já para quem vai adicionar a categoria A na CNH, ele precisa realizar 15 horas aulas. O candidato à obtenção da CNH na categoria B poderá optar por realizar até 5 horas aulas no simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC. O que é CFC? Centro de Formação de Condutores, o qual nós conhecemos como autoescola. As aulas noturnas no processo de formação de condutores não serão mais obrigatórias. As aulas noturnas não são mais obrigatórias na formação do condutor. Tudo isso ainda na página de número 8 da sua apostila. Na mesma página de número 8, lá no finalzinho, você encontra o título Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, conhecida como LADV. Para realizar o curso prático de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado de um instrutor credenciado e portar a sua LADV, contendo as seguintes informações: identificação do órgão ou entidade executiva de trânsito expedidor, o DETRAN, que expede esse documento, nome, número e CPF, RG e o formulário RENASCE do candidato. RENASCE é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação ou Registro Nacional de Condutores Habilitados. Nome do CFC, Centro de Formação de Condutores, conhecido como autoescola, categoria pretendida, prazo de validade da LADV. Já na página de número 9, encontramos o assunto Permissão para Dirigir, que é a PPD. Ao candidato aprovado, será conferida a Permissão para Dirigir, PPD, das categorias A, B ou A e B, ou ACC provisórias, todas com validade de 1 ano. A Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH,
ou a autorização para conduzir ciclomotores, ACC, definitiva, só serão concedidas desde que o condutor, no período de 1 ano, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, nenhuma infração de natureza gravíssima, ou seja, reincidente em infração de natureza média, pois tais infrações obrigam o condutor a reiniciar todo o processo de habilitação a partir do zero. Ainda na página de número 9, renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A validade da CNH e da ACC está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental e será preliminar e renovável a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. O condutor poderá dirigir com a CNH vencida por até 30 dias. Se dirigir após esse prazo, estará cometendo infração gravíssima, sujeito a multa e retenção do veículo. Reciclagem. O curso de reciclagem para condutores infratores tem por finalidade atualizar o conhecimento relativo à segurança nas vias públicas, valorizando a cidadania e a conscientização do respeito à vida. O infrator será submetido ao curso de reciclagem com carga horária de 30 horas. Quando suspenso do direito de dirigir, se envolver em grave sinistro para o qual haja contribuído, for condenado judicialmente por delito de trânsito ou a qualquer tempo se for constatado risco à segurança no trânsito, terá que se submeter ao curso de reciclagem. Condutores com deficiência física, ainda na página de número 9, lá no finalzinho. O exame de direção veicular para candidatos portadores de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliada por uma comissão especial. Já na página de número 10, documento de porte obrigatório. Documento de habilitação, autorização para conduzir ciclomotores, ACC, a permissão para dirigir, PPD, e a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, original, não plastificada e dentro do prazo de validade. O condutor poderá optar pela versão eletrônica da sua habilitação no celular. A CNH digital é a forma digital da Carteira Nacional de Habilitação, com a mesma validade e o mesmo valor jurídico do modelo impresso. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, conhecido como CRLV. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível acessar ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Registro do veículo, CRV. O certificado de registro do veículo. Todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque deve ser registrado junto ao órgão de trânsito do município de domicílio ou residência de seus proprietários. Registrado o veículo, será expedido o CRV em meio físico e ou digital. Não há necessidade do seu porte devendo ser guardado em local seguro. Será obrigatório a expedição de um novo CRV quando for transferida a propriedade, mudança de município, domicílio ou residência, for alterado qualquer característica do veículo, houver mudança de categoria, será obrigatório a expedição
de um novo CRV. RENAVAN. O que é RENAVAN? RENAVAN é o número de registro nacional de veículos automotores. Ele vem gravado no certificado de registro para sua identificação. Transferência de propriedade do veículo. Na transferência de propriedade, o novo proprietário, que é o comprador, tem 30 dias para adotar as providências necessárias para a expedição de um novo CRV em seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito. Não o fazendo, o vendedor terá 30 dias para comprovar a transferência de propriedade junto ao DETRAN do seu estado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades e reincidência até a data da comunicação. Ok? Esse é o assunto da página de número 5 até a página de número 10 da sua apostila. Aguardem os próximos assuntos.